Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas pteridófitas que se encontram na aula 26. Bom, o que são plantas pteridófitas? Então, nas aulas anteriores, nós chegamos a ver as briófitas, né? Que eram plantas mais simples, plantas que não tinham na sua composição uma estrutura completa, né? Que a gente viu que tinha raiz, caule e folha. Então, na planta briófita, a gente não encontrou isso, né? Era tudo falso, lembram disso? Era rizóide, era cauloide, né? Era filóide. Então, era tudo falsificado. Na verdade, era tudo um protótipo de planta, né? Era tudo muito simples. Então, era uma raiz bem frágil, que a gente chamava de rizóide, um caulezinho bem frágil, que a gente chamava de cauloide, e uma folha também bem frágilzinha, né? Que a gente chamava de filóide, certo? Aí, com a evolução, né? Porque tanto os animais quanto as plantas também evoluem, nós entramos aí numa evolução onde as plantas começaram a apresentar algumas estruturas diferentes, de acordo com o meio em que elas viviam. Então, apareceram as pteridófitas, né? Que, na verdade, as pteridófitas são plantas que apresentam estruturas que possuem gametas, né? Gametas que não são tão visíveis, né? Então, são plantas que começam a se reproduzir aí através de gametas que a gente não consegue enxergar, tá? Essas plantas, as pteridófitas, elas também são bem simples. Elas não têm flores, elas não têm frutos e elas não têm sementes. Aí vocês vão me perguntar, mas o que elas têm então? Elas só vão ter raiz, caule e folha. Mas aí, a raiz dessa planta já é uma raiz mais desenvolvida. A gente não vai chamar de rizóide, é de raiz mesmo. Vai ter um caule mais desenvolvido, que a gente não vai chamar de cauloide, vai chamar de caule mesmo. E vão ter folhas com vários tipos, né? E folhas mesmo, a gente não vai chamar de filóide, né? De protótipo de folha, sim, é uma folha verdadeira com todas as suas estruturas. Então, é uma planta mais evoluída, né? Uma planta mais evoluída e uma planta com essa estrutura simples, mas é uma estrutura verdadeira, que é diferente das briófitas, tá? Depois, mais pra frente, nós vamos estudar, então, a evolução dessas plantas, que é a evolução para outra classe, né? Que a gente vai verificar mais adiante, que aí vai possuir frutos, vai possuir flores, vai possuir sementes, mas isso é um assunto mais para frente, tá? Então, vamos estudar um pouquinho sobre as pteridófitas. Então, elas não possuem flores, frutos nem sementes, elas possuem só caule, raiz e folhas, que são verdadeiras, né? Algumas, como os musgos, são bem pequenininhas, então a gente quase não consegue ver a folhinha. E outras podem ser grandes, de grande porte, como a Sambaia-sus, que são plantas gigantescas que atingem vários metros, né? Parecem árvores, certo? Elas são plantas terrestres, sendo plantas que dependem de água para a reprodução. Então, assim, apesar de ter gametas, a gente não consegue ver os gametas, né? Que são os gametas que são responsáveis pela fecundação da planta, por nascer de novo, por germinar, a gente não consegue vê-los, né? A olho nu. E as plantas, apesar de serem terrestres, elas dependem da água para se reproduzir. Então, elas precisam ficar perto de água, gente. Essas plantinhas a gente vai encontrar onde? Perto de cachoeira, perto de lago, perto de rio, né? Então, a gente encontra elas perto de água. Porque como elas se reproduzem pela água, é a água que leva o gameta, né? O gameta que é a sementinha dela para germinar. Se elas ficarem longe de água, elas não conseguem procriar, elas não conseguem germinar.
Então, são plantas que ficam ali ao redor de água. Vocês podem reparar que sempre ao redor de rio, ao redor do mar, ao redor de lago, de cachoeira, a gente tem sempre plantinha, não é? Essas são as pteridófitas, certo? Elas são bem abundantes em florestas tropicais. E agora nós vamos ver quais são as características gerais dessas plantinhas. Então, a palavra pteridófita, ela deriva do grego. Ela significa feto, planta feto, ou seja, uma planta bebê. É uma planta que está engatinhando, né? Porque depois ela vai evoluir, vai para outra classe, que vai ter flor, depois ela vai ter fruto. Então, por enquanto, ela é um bebê, ela está engatinhando ainda. Ela é uma plantinha que tem raiz, caule e folha, mas ela ainda é um bebê, ela é muito dependente, certo? As folhinhas também dessas plantinhas, a hora que elas estão brotando, elas parecem um bebezinho dentro da barriga da mãe. Então, por isso que elas chamam pteridófitas, tá? Essas plantas também apresentam um diferencial em relação às briófitas, que são aquelas mais simples que a gente viu na aula passada. Elas apresentam vasos condutores. Aí vocês vão me perguntar, o que é isso, Pro? Vasos condutores é como se fosse a veia e a artéria da planta. Nós não temos artéria e veia no nosso corpo que levam sangue? Por que que a gente precisa desse sangue? Para nutrir todas as células, né? Esse sangue, ele chega da minha cabeça até o dedão do meu pé. E ele vai levar o quê? Nutrientes e oxigênio para todas as células do meu corpo. Na planta não é diferente. Ela tem esses dois vasos condutores, que a gente chama de xilema e floema, que vão levar a seiva. O que é seiva, Pro? É o sangue da planta. Vão levar essa seiva para todos os lugares dessa plantinha, desde a folha até a raiz. Para levar o quê? Nutrientes para a planta e também oxigênio e gás carbônico, que lá para frente a gente vai ver como é que funciona a respiração celular e a fotossíntese, né? Porque a planta também respira, certo? Então, esses vasos condutores que vão estar levando, então, todos esses nutrientes para todos os cantinhos da planta. Só que nós temos uma diferença, assim como o nosso corpo. No nosso corpo, quem leva o sangue oxigenado é a artéria, né? A gente chama de sangue arterial. E a veia recolhe o sangue que é sujo, o sangue residual do nosso corpo, para ser oxigenado lá no pulmão, né? Na planta também, a gente vai ter a seiva, que seria o sangue da planta, a seiva chamada de seiva bruta e a seiva chamada de seiva elaborada. O que significa isso, Pro? A seiva bruta, o nome já diz bruta, né? Ela carrega poucos nutrientes e mais água, né? Ela é mais rica em água. E a seiva elaborada é como se fosse nosso sangue arterial. Ela é cheia de nutrientes, de minerais, né, de proteínas, de aminoácidos. Então, é uma seiva muito rica. E o xilema, que é como se fosse a veia da planta, ela vai conduzir, então, o sangue, que é a seiva da planta, a seiva bruta, né, que é como se fosse o sangue venoso. E o floema é como se fosse a artéria da planta, ela vai carregar o sangue nobre, o sangue cheio de nutrientes, que é aí o floema, né? Vai carregar a seiva elaborada, né? Então, é como se fosse o sangue arterial, que é a seiva elaborada, certo? Por isso que essas plantas, elas são chamadas de vasculares, porque elas possuem esses vasos condutores. Eu tenho certeza que vocês já pegaram alguma plantinha, já cortaram o cabinho dela, que é o caule, ao meio, e saiu uma aguinha de dentro delas, né? E aí vocês devem ter se perguntado, nossa, o que é isso? É uma aguinha até meio viscosa. Aquilo é a seiva, né? Como se fosse o sangue da planta, certo? A presença desses vasos condutores permitiu, então, que as plantas crescessem mais, né? Porque a gente viu que as briófitas eram plantinhas pequenas, que elas eram bem simples. Aí agora, com as pteridófitas, essas plantas poderiam crescer mais devido a esses vasos condutores, elas podem atingir aí vários metros, porque elas têm mais nutrientes, certo? Bom, quais seriam os grupos, então, das pteridófitas? Nós temos, então, as samambaias, as sambaia-sus
e as avencas, que são as representantes mais comuns das pteridófitas, certo? Nós também temos cavalinha, selaginela, mas as mais comuns são samambaia, sambaia-sus e avencas. Eu tenho certeza que a mamãe de vocês já deve um dia ter tido na vida uma samambaia, né? São aquelas plantas que ficam penduradas, elas crescem, ficam lindíssimas. E a mamãe tem o maior xodó, ou a vovó, por essas plantas, né? Pois é, a samambaia, ela é uma pteridófita. A samambaia não tem flor, a samambaia não tem fruto e a samambaia não tem semente. É só uma folha, um caule e uma raiz, certo? A avenca também, a mamãe ou a vovó costuma ter a avenca aí no jardinzinho delas, que também não tem flor, não tem fruto e não tem semente. É só raiz, caule e folhas, tá? Elas podem crescer, atingir tamanhos grandes, né? Porque ela tem os vasos condutores, né? E elas servem, então, para embelezar o ambiente, né? As samambaias, principalmente, elas são cultivadas em vasos, em jardins, podem ficar dentro de casa, dentro de apartamentos, né? As cavalinhas, elas são menos comuns, mas elas lembram a cauda de um cavalo, por isso que ela também tem esse nome. E as folhinhas delas são bem ásperas, elas são usadas até para instrumento de limpeza. Antes, quando a gente não tinha esponjinha, né? Esponja para lavar louça, bombril, eles usavam a folha das cavalinhas para poder limpar, então, a louça, tá? E aí, como é que funciona, então, a reprodução dessas plantas, das pteridófitas? Então, diferentemente das briófitas, as pteridófitas, elas têm um corpo organizado. Então, elas têm raiz, caule e folha verdadeiros, né? E as raízes são verdadeiras e permitem a sua fixação no solo e a absorção de todos os nutrientes, né? Então, a gente não tem uma raiz falsa igual era a rizoide da briófita. A gente tem aí uma raiz verdadeira que consegue chupar do solo todos os nutrientes que ela precisa, tá? E aí, chupando esses nutrientes que ela precisa, ela vai distribuir esses nutrientes por toda a planta, através dos vasos condutores, o xilema e o floema. Por isso que as plantas crescem, porque vai nutrientes para todos os cantinhos da planta, diferentemente das briófitas, que os nutrientes não chegam em todos os cantos da planta, por isso que elas ficam pequenas. O caule dessas plantas, ele é subterrâneo, né? Ele é chamado de rizoma. Dele saem folhas que recebem o nome de frondes. As folhas, elas são compostas, ou seja, se a gente for olhar uma folhinha de samambaia, a gente vai ver que é uma folhinha comprida, e tem várias folhinhas menores dentro delas, várias lâminas menores, né? Então, a gente observa que uma folha de samambaia, quando a gente arranca um galinho, a gente vai ver que tem várias folhinhas pequenas nessa folha, né? Nesse galho. Na superfície da folha, a gente encontra também uns pontinhos, né? Uns pontinhos que muitas vezes pode ser até alaranjado. Acho que vocês já devem ter visto. Se não viram, pega uma folhinha rouba aí da mamãe ou da vovó e dá uma observada, que são os pontinhos que a gente tem na folha, que quando a gente puxa, eles saem todos na nossa mão. Esses pontinhos a gente chama de soros, né? Que são pontinhos arredondados, escuros, muitas vezes alaranjados. E dentro dessas bolinhas a gente encontra os esporângios, né? Só que a gente não consegue ver, né? A gente consegue ver só a bolinha. Dentro dessa bolinha a gente encontra os esporângios, que é quem vai formar os esporos. Os esporos são as sementinhas dessa planta para poder germinar. Então, dentro desse soro tem esses esporângios que formam os gametas, e os gametas, através da água, eles germinam, né? Então, por isso que a mamãe tem que regar a samambaia. Por quê? Porque aí a plantinha solta esse soro, que são essas bolinhas. Dentro dessas bolinhas estão as sementinhas e com a água elas germinam novamente, tá? Então, precisa da água. Se não tiver água, a planta vai morrer. Vai morrer porque ela precisa de água para manter, né, a sua estrutura, e outra que ela não vai germinar, ela vai ficar uma planta bem minguadinha, certo?
Bom, só para finalizar aqui, nós temos algumas figuras. Na figura que é em preto e branco, é a folha de uma samambaia, olha. Então, vocês podem ver a raiz, que a gente chama de rizoma. E tá vendo? Toda essa estrutura aqui, longa, esse galinho, é uma folha. A gente chama de folha. Toda essa parte é folha. Só que, observem que na folha, a gente tem várias folhinhas menores. Então, essas são os folíolos, né? São as folhinhas menores. E embaixo dessas folhas a gente encontra uns pontinhos alaranjados, que são os soros. É deles que vão soltar os esporos para poder germinar novamente na terra, tá? Embaixo nós temos aí os soros, dá para ver eles laranjinha. Então, embaixo da figura preto e branco, nós temos aí, ó, as folhinhas com essas bolinhas laranjinhas embaixo, que são os soros. Elas soltam com facilidade se a gente puxar na mão, tá? Do lado, nós temos aí algum exemplo de plantas das pteridófitas. Então, tem as samambaias, as avencas, a salvínia, que parece uma vitória régia, as selaginelas. Então, elas são bem conhecidas aí nos jardins da vida, né? E em cima, nós temos aí o ciclo reprodutor das pteridófitas. Então, como é que funciona? Nós temos aí já a planta madura, com raiz, com a folha, tudo bonitinho, né? E aí essa raiz, ela vai soltar o que, gente? O soro. Lembra do soro? As bolinhas laranjas? Então, elas vão soltar o soro. Esse soro, dentro dele, tem os esporângios que fabricam os esporos. Esses esporos vão, através da água, germinar na terra e formar um brotinho, que a gente chama de gametófito, tá? Então, o brotinho dessa planta é o gametófito. Depois, quando esse brotinho cria uma raiz, a gente chama de rizóide, né? Que é uma raiz ainda fraquinha, igual as briófitas. E dessa raiz, então, a gente vai ter o arquegônio e o anterídeo. Então, são duas partes da planta. Então, quando ela é um brotinho, a gente chama de gametófito. Quando ela vira um rizóide, né? A gente chama ela, quando ela né? Quando ela cria uma raiz falsa, a gente vai chamar ela de arquegônio e anterídeo. Então, a parte da raiz vai formar ali o anterídeo e a parte da folhinha que abriu vai se chamar arquegônio, tá? Mas, por que essas duas partes, cada uma vira uma coisa? Porque uma vai ser a parte feminina da planta e a outra vai ser a parte masculina. Elas são hermafroditas, ou seja, elas têm o mesmo sexo na mesma planta, né? Então, na mesma planta eu tenho a parte feminina e a parte masculina, para ter a fecundação. Então, o arquegônio é a parte feminina e o anterídeo, que é a parte da raiz, é a parte masculina. Eles vão se juntar e aí vão formar um zigoto. O que é o zigoto? Um embriãozinho, um filhotinho. Esse filhotinho vai começar a crescer. Quando ele começa a crescer, né, em brotinho, ele se chama esporófito jovem, né? Que é uma criancinha. Então, ele era um zigoto, era um embriãozinho, nasceu porque brotou e se transformou numa criança, que é um esporófito jovem. Aí ela vai crescer, vai virar aquela samambaia linda, maravilhosa da mamãe, que a gente vai chamar de esporófito maduro, que significa o quê? Uma planta adulta. Deu para entender, pessoal? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais de 1 a 6 como tarefa, os exercícios da apostila 7, e me entregassem aí até o dia 9/10. Obrigada, pessoal, e até a próxima!